A gente precisa falar de uma coisa chamada autorresponsabilidade. Você sabe o que é autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é quando você meio que entende que a maioria dos problemas são causados por você na sua vida. Por exemplo, eu a vida toda achei que as pessoas me tratavam de uma forma que eu não gostava e que eu achava meio injusto, assim, em relação às amizades, em relação aos namoros, em relação à minha família e tudo isso, né? Obviamente que você não pode se culpar pela forma que as pessoas te tratam, né? Se elas te tratam de forma grosseira, de forma ríspida, né? Se a pessoa te trata mal, isso em momento nenhum é culpa sua. Mas muitas vezes eu sempre culpava a outra pessoa pelas coisas que aconteciam. Por quê? Porque eu projetava toda a expectativa da minha felicidade na outra pessoa. E muitas vezes a gente faz isso, a gente projeta a nossa felicidade na mão de outras pessoas, como se as pessoas fossem responsáveis pela nossa felicidade, porque as pessoas nunca vão suprir as nossas expectativas, porque nós somos seres humanos, a gente frustra e a gente é frustrado o tempo todo, isso é normal. O problema é quando a gente quer a fina força colocar a expectativa no relacionamento que muitas vezes não funciona, ou então não funciona da forma que a gente imagina. Aí tem outra coisa que acontece na nossa cabeça, que é a síndrome da princesa da Disney. A gente colocou na cabeça que o relacionamento é a coisa mais perfeita do mundo, que a gente nasceu para ser felizes para sempre e amém. A gente sabe muito bem que um relacionamento é muito mais complexo do que o amor e o sexo. São outras coisas que acontecem na nossa vida. Então, muitas vezes eu sempre culpabilizava as outras pessoas e colocava a responsabilidade nas outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes eu queria que as pessoas me tratassem de uma forma que eu não tratava essa pessoa. Então a autorresponsabilidade está mais ou menos aí. A gente entender que às vezes as coisas não acontecem por culpa nossa. Como por exemplo, a gente, quando eu for rico, quando eu quero muito ser rico, eu quero muito que a minha vida mude, minha vida tá uma droga, não sei o que mais lá, não aguento mais viver dessa forma. E muitas vezes a gente não levanta uma palha para tentar mudar toda essa situação. A gente tem alguém na vida da gente, ou um amigo, ou uma pessoa que nos trata mal e não sei o que, mas a gente persiste em deixar essa pessoa na nossa vida nos tratando mal, nos fazendo agir de uma forma que não condiz com a nossa vida, com a nossa essência e com a nossa verdade. E só coloca a culpa no outro, como se o outro fosse, a pessoa que retém todos os poderes da minha vida, de ir, voltar, sair, viver, respirar, quando na verdade, muitas vezes é a gente que tem que resolver a situação. Às vezes, por exemplo, a gente quer muito namorar, quer muito alguém, mas aí eu fico me questionando, gente, mas qual é a energia que eu demando para isso? Quanto tempo da minha vida eu gasto realmente para conhecer uma pessoa? Será que eu saio da minha casa para conhecer uma pessoa? Será que eu tenho vontade de conversar e ter uma troca? Às vezes a carência afetiva deixa a gente tão confuso que a gente começa a aceitar qualquer tipo de migalha, e quando vem migalha não vem amor de verdade, e aí vem de novo essa frustração, esse círculo vicioso que é esse relacionamento que a gente cria. Quero muito e não tenho nada pra dar, e aí muitas vezes a gente se lasca pra valer e a gente não consegue entender por que as coisas ruins aconteceram com a gente. Aí lá vem de novo a gente culpando a pessoa. Poxa, a pessoa é ruim, aquela pessoa é um lixo, é Chernobyl. Quando na verdade a culpa é mais da gente do que da outra pessoa. A gente que não tá preparado para um relacionamento. Só que nesses relacionamentos que já estão durando há muito tempo, mas aqueles relacionamentos doentios, que já rola agressão, tanto física, psicológica, abusiva, e aí a gente já sabe que o relacionamento acabou, mas a gente não consegue deixar a pessoa porque a gente já se acostumou com esse vício. A gente precisa entender que para amar outra pessoa, por mais clichê que isso seja, para amar outra pessoa a gente tem que se amar. Isso, a gente só se ama se a gente se suporta. Como é que você não consegue conviver com você sozinho e quer que outra pessoa suporte você? Em todos os sentidos, de suporte mesmo, de suportar, de ter você na sua vida, se nem você consegue viver dessa forma, sabe? Então esse é o momento de você ter autorresponsabilidade, de você falar assim, caraca, eu realmente, a culpa é minha. Eu estou sendo uma pessoa chata, uma pessoa ruim, uma pessoa
Mas é mais ou menos isso que a gente tem que entender sobre a autorresponsabilidade. Entender que as coisas estão muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de outras pessoas, entende? Poxa, fulano me fez fazer isso, fulano me fez entrar numa situação ruim. Às vezes eu tenho uma forma de ver as coisas que pode parecer um murro na cara das pessoas, tipo de bater a real de uma forma meio grosseira. Isso pode magoar as pessoas, mas é a forma que eu vejo essa relação, assim, não só afetiva, mas familiar, mas em todos os âmbitos da vida mesmo. As pessoas não vão te amar você fazendo tudo por elas, elas vão só te usar muitas vezes. E a autorresponsabilidade também traz isso, de você às vezes entender que as pessoas do seu círculo de amizade às vezes são pessoas ruins e pessoas que te abusam, pessoas fazem tudo isso não só por culpa delas, tá? Tudo bem que existe aquela coisa do mau caratismo mesmo, da galera que, né, que te subtrai em todos os sentidos. Na minha vida toda eu tive umas amizades das quais me faziam ser uma pessoa que eu não queria ser, e depois vinha uma culpa, sabe? Mas uma dependência tão grande, porque existe um momento na nossa vida que a gente acha realmente que a gente não vai ser amado por ninguém. A sociedade, ela faz você acreditar isso mesmo, que você é indigno de amor. E isso é muito complicado, porque a gente toma isso como verdade e aceita qualquer, como diria meu professor de teatro, qualquer catranhagem na nossa vida. E a gente não precisa disso. Eu acho que quando você acende isso em você, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa não melhor para as outras pessoas, mas melhor para você, você ser uma companhia agradável para você, e você se sentir bem deitado na tua cama comendo uma comidinha massa e assistindo filme, e aquilo ser um programa maravilhoso, porque você está com você. E aí, muitas vezes a gente perde essas oportunidade de se conhecer, de se entender. Pô, eu gosto mais de frio, mais de calor, eu prefiro dormir tal hora, não sei o quê, porque a gente está sempre vivendo em função do outro. A gente começou com autorresponsabilidade, e aí a gente começa a falar sobre se gostar de verdade, aprender a conviver com você. Esses momentos solitários são necessários para que a gente entenda cada processo. Só lembrando que eu estou compartilhando para vocês o que eu acho que funciona na minha vida, e que funcionou e que melhorou. No momento que eu parei de dar essa responsabilidade para os meus amigos, de que eles precisavam cuidar de mim, que a minha família precisava cuidar de mim, as coisas começaram a melhorar, as pessoas começaram a sentir minha falta, a sentir vontade de estar comigo, a sentir vontade de se divertir comigo. Então isso só surgiu, só aconteceu esse processo porque primeiro eu tive a autorresponsabilidade de entender que a culpa não era do outro, a culpa muitas vezes era minha. E aí eu tive que ficar sozinho por muito tempo, né? A pandemia, antes da pandemia acontecer, eu já estava passando por esse processo. E a partir daí eu consegui entender quem eu era. Tipo, hoje se eu saio com meus amigos, eu falo assim, gente, ó, 10 horas eu vou pra casa, gente, 1 hora eu vou pra casa. Por quê? Porque é o meu tempo, sabe? E a gente não se agride por isso, a gente não sofre por isso. Porque quando todo mundo começa a entender o seu tempo, o seu corpo, o seu espírito, as pessoas param de se confrontar. Então, pensa nisso. A autorresponsabilidade te leva à reflexão, que te leva a amadurecer. Se você gostou desse vídeo, já me segue no Instagram, me segue no Facebook, me segue aqui no canal, curte, comenta, compartilha, porque a gente precisa ter autorresponsabilidade. Beijo no Kengo. Tchau, tchau.